Vamos lá, meninos e meninos? Dando continuidade na nossa disciplina, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre NR24 e NR26. Lembrando que para você entender na íntegra, você deve ler as NRs que vai estar lá no Classroom, ok? O NR24 traz as condições sanitárias e de conforto dos locais de trabalho. Higiene e conforto a serem observados nos locais de trabalho, especialmente os que se referem a banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamento e água potável. Isso visando a higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos trabalhadores. Ou seja, a gente tem que lembrar que nem todo estabelecimento ele necessita de um vestiário, de um refeitório, de uma cozinha ou alojamento, tá? Então, de acordo com o que é o local de trabalho, é aquilo que vai ser necessário, como que vai ser estabelecido a aplicação da NR24. Então, para isso, a gente precisa trazer alguns conceitos que muitas das vezes a gente confunde, porque são expressões que a gente acaba utilizando de forma errada. Por exemplo, aparelho sanitário. O aparelho sanitário, ele é o equipamento ou a peça, tá? Destinado ao uso de água para fins higiênicos ou para receber uma água servida. Aí já por exemplo, a banheira, o mictório, o bebedouro, o lavatório, o vaso sanitário. Então, ou seja, são o equipamento, são as peças. Já o gabinete sanitário é denominado também como latrina, retrete, patente, cafoto, sentina, privada, WC, e ele é o local destinado a fins higiênicos e dejeções. Ou seja, é aquele espaçozinho lá, aquela cabinezinha, né, com porta, então ela tem que ter uma porta, essa cabinezinha, onde tem ali o vaso sanitário, por exemplo. Tá joia? O banheiro é o conjunto, né? Já é o todo, né? Que são o conjunto de peças ou equipamentos que compõem determinada unidade e destinado ao asseio corporal. Então, a gente tem que aprender a diferenciar esses três. As áreas destinadas ao sanitário, ela deve atender a umas condições mínimas, né? As dimensões mínimas para que uma pessoa possa adentrar ali. O órgão regional competente em segurança e medicina do trabalho, ele poderá fazer uma perícia no local e exigir a alteração dessa metragem para atender o mínimo exigido. Aí fala assim, não é possível, já é tão pequeno, né? Que, por exemplo, é 1 metro quadrado. Mas tem locais que, infelizmente, são menores que isso. Então, a gente tem ali que a metragem mínima é de 1 metro quadrado para cada sanitário. E a gente tem um sanitário para cada 20 operários em atividade. Agora, se for um local insalubre, vai ser 1 para 10 operários. Então, vamos supor, você tem lá 5 operários, é 1. Só que lembrando que tem que ser separado por sexo, tá? Então, se tiver lá 2 homens e 3 mulheres, são 2 sanitários, um feminino e um masculino. Tá? É separado. E se tiver, por exemplo, 22 funcionários, aí a gente tem lá, no caso, 2 sanitários, ok? Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos a processos permanentes de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovistos de quaisquer odores durante toda a jornada de trabalho. Então, ali, os banheiros eles têm que ter um sistema de exaustão, caso não tenha uma janela que dê acesso à área externa para que ocorra uma ventilação dentro daquele local, tá? E eles têm que ser permanentemente limpos, ok? As instalações sanitárias, então, tem umas regrinhas, vamos ver. Ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene. Tem que ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável. Ter peças sanitárias íntegras, então não pode ter rachadura, não pode estar lascada, não pode estar quebrado. Então, ela tem que estar intacta. Porque essas peças sanitárias, elas são porosas e elas absorvem, por exemplo, impurezas, bactérias, vírus.
E também, se ela trincar, ela pode machucar uma pessoa. Ela tem um corte bem afiado. Possuir recipientes para descarte de papéis usados. Então, tem que ter lixeirinha. O ideal é que essa lixeira ela seja com tampa e com pedalzinho para que possa ser aberta e fechada com o pedal, tá? Ser ventilado para o exterior e com sistema de exaustão forçada, né, se caso seja necessário. Dispor de água canalizada e esgoto ligado à rede geral, tá? Tem um sistema adequado de escoamento e também de água. E comunicar-se com locais de trabalho por meio de passagem com piso e cobertura. Então, vamos supor que você trabalha em um local onde um bloco ali não tem banheiro, né? Mas o banheiro está a 5, 10 metros de distância e você tem que ter uma passagem para chegar até esse banheiro e tem que ser coberto também, tá? Aqui o exemplo de tipos, né? Que a gente pode ter, por exemplo, um mictório tipo calha ou cuba. Eu achei isso que interessante, eu fico imaginando dois homens aqui utilizando o mictório, né? Então, a gente tem que o tipo calha, ele tem que para cada 60 centímetros, tá? Corresponde a um mictório. Então, ou seja, aqui, ó, cada 60 centímetros equivale a um desse, ok? Os lavatórios, a gente tem que ter uma torneira para 20 trabalhadores, né? E uma torneira para cada 10, caso seja atividade insalubre. As torneiras devem ser espaçadas de 60 centímetros. É proibido o uso de toalhas coletivas. Então, tem que ser toalha de papel para enxugar as mãos. É vedado também o uso de sabão em barra. Então, é obrigatório a utilização de sabão líquido, ok? Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecido aos trabalhadores água potável, sendo proibido o uso de copos coletivos também. A empresa ela pode fornecer um copo individual, né? Que tem que ser nominal, então tem que ter o nome do funcionário. E se isso ocorrer, tem que ter um local adequado para que o funcionário possa higienizar esses copos. Tá? E também utilização de sabão líquido, não sabão em barra. Os compartimentos destinados aos chuveiros devem ser individuais e mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene. Em caso de vestiário, estes devem ser ventilados para o exterior com o sistema de exaustão forçada. É admitido o uso rotativo de armários simples entre usuários, exceto nos casos em que estes sejam utilizados para a guarda de equipamento de proteção individual e de vestimentas expostas a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que provoquem sujidade. Os empregadores devem oferecer aos seus trabalhadores local em condições de conforto e higiene para tomada de refeições, por ocasião de intervalos concedidos durante a jornada de trabalho, ou seja, os horários das refeições. A empresa deve garantir nas proximidades do local das refeições o meio para a conservação e aquecimento das refeições, tá? Aqui tem as carretas refeitório, que, por exemplo, um sistema onde você tem ali corte de cana ou trabalhos que são feitos temporários, utilize essas carretas, onde você tem pia para poder fazer a higienização das mãos, para poder lavar seus utensílios caso seja necessário. Então, tem bancos, tem mesa, tem micro-ondas, tem um sistema onde você pode conservar os alimentos, né? Seria tipo uma geladeirinha. E tem esses que são mais simples também, tá? Então, vai depender do tipo que o empregador vai fornecer para os seus funcionários. Mas tem que ter esse tipo de local para que possa fazer as refeições. As instalações elétricas devem ser protegidas para evitar choque elétrico. Os quartos e dormitórios, quando necessário, né, devem possuir camas correspondentes ao número de trabalhadores alojados no quarto, vedado o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical. Você pode falar assim, nossa, 3 camas, né? Mas o pessoal faz em alvenaria e às vezes você tem isso sim, 3, 4 camas na vertical.
e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança. Então, tem que ter o espaço mínimo entre as camas para que ocorra a movimentação, tá? Um fator muito importante na prevenção de acidentes é a manutenção do nosso local de trabalho, gente. Na mais perfeita ordem e limpeza. O trabalho será mais fácil e seguro se o ambiente estiver bem organizado. Então, isso faz parte, acho que até é uma questão de educação mesmo. Manter o local onde você está trabalhando, onde você está, sempre limpo e organizado. Então, acho que esse é um princípio básico mesmo. Quando você mantém, você tem essa rotina de organização, essa rotina de limpeza, você tem uma melhor visualização daquele setor, você tem uma melhor visualização de todo aquele processo e você mantém um ambiente menos propício aos acidentes, ok? Então, essa é só uma ideia mesmo sobre a NR24. Para entender melhor, é bom ler a norma na íntegra. E no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre a NR26, ok? Não deixe de assistir.